Bom dia, pessoal. É, fui convidado, né, para passar essa aula aí para os senhores. Primeiro, gostaria de agradecer o Ismael. Ismael, para quem conhece aí, excelente ser humano, né? Então, assim, é uma referência como ser humano, uma referência como bombeiro, é uma referência como militar. Eu acho que para mim, para todo mundo aí do quartel, para a corporação. Então, primeiramente, obrigado, Ismael, pelo convite. Eu acho que esse convite ele vem também com assim uma consideração de confiança, né? Assim, eu gosto de entender. Porque se você me pede, então eu acredito que você, né, pelo menos leve em consideração as loucuras que a gente pode falar aqui. E também, segundo, eu queria agradecer também, Ismael, porque quando a gente se propõe a fazer uma aula dessa, a gente não quer fazer de qualquer maneira, né? Então, assim, tem que se debruçar sobre os livros para poder fazer uma aula bem, sim, que tem pelo menos embasamento, né? Então, o segundo ponto que eu queria gostaria de falar é que, na verdade, estou sendo aqui mais um intérprete, tá certo? Isso aqui não são pensamentos que eu desenvolvi, criações minhas, nem nada, tá certo? Então, estou sendo mais um intérprete dos livros, tá bom? Principalmente, né, Paul Greenwood, né, Euro Firefighter, para quem não conhece, Euro Firefighter 1, Euro Firefighter 2, e também peguei um livro da Div aqui que o pessoal acho que deve ter achado que eu perdi, que, sei lá, que sumiu esse livro lá, mas tá comigo, tá, pessoal? Um dia eu devolvo. Mas, pessoal, para quem nunca teve contato com Paul Greenwood, né, principalmente com os Euros Firefighter aí, eu acho que é um livro em inglês, né, na língua inglesa, e para quem não, não sabe inglês, talvez não estou exagerando em falar que vale a pena aprender inglês só para se debruçar sobre esses livros aqui, porque são muito ricos, são muito interessantes de ler, para quem é bombeiro que gosta da profissão, quem ama como a gente ama, então é um excelente livro aí para ler. Então, baseado minha apresentação muito nesses livros, tá certo? Então, o terceiro ponto aqui é que isso não é um consenso na corporação, então tudo que eu estou falando aqui é algo, né, que eu peguei dos livros, que estou apresentando, mas que acho que a corporação ainda deve sentar para bater o martelo em cima disso, tá certo? Então são apenas considerações que a literatura já aponta, tranquilo? Então vamos ter tranquilidade quanto a isso. Agradecer a oportunidade para o pessoal do GPCIL aí, que é um quartel que eu tenho muita estima, né, com os militares, no quartel não pela estrutura física, né, mas pelos militares que compõem esse quartel, conseguir, né, pude ter tive essa oportunidade na vida de estar com os senhores aí. Gostaria de ter feito mais, mas o que foi possível, né? Então, gosto muito da unidade, tenho um respeito imenso, acho que essa unidade conseguiu um respeito na corporação com muita humildade e profissionalismo. Então continue assim, os senhores e senhoras, porque é um quartel excelente, que tem muito a crescer ainda e muito a contribuir. Beleza? Um outro ponto que eu gostaria de falar é que antes de passar essa apresentação aí para os senhores, eu acho que eu sinto a obrigação de passar também pelo Coronel George, pelo Major Leal, que são referências no combate a incêndio no mundo e no Brasil, né? Então, posso falar um monte de abobrinha aqui, tá? Liberdade crítica aí, pode me dar as considerações, com certeza eu vou falar coisa que não são. Posso falar qualquer coisa errada aqui, né? Então, tem uma liberdade aí de criticar, tá certo? Estudem, me deem esse retorno, que eu vou ficar muito feliz com isso, porque o conhecimento ele é livre, né? Então, não tome isso aqui como verdade, tá certo? E, bom, acho que é isso. Vamos tocar o barco aí pra frente, beleza? Então vamos lá. Primeiro essas charges aí, né? Para quem não conhece, Paul Combs, excelente chargista. E essa aqui tá falando o quê, né? Então tem os dois bombeiros aqui combatendo um dragãozinho. E aí o guerreiro pergunta aqui para ele aqui, né? A gente não devia estar combatendo aquele dragão, um dragãozão grande, né? Então o que tá assim na barriga dos dragões aqui? Fogos do passado, incêndios do passado e aqui os combustíveis e construções modernas, né? Então é um dragão muito mais feroz, né? Então o que significa isso pra gente, né? Que a gente tem que estar sempre buscando ter conhecimento, né? Ter técnica, experiência para combater os incêndios do nosso tempo, né? E que a gente não deve parar no tempo. Por quê? Um incêndio que hoje ele é moderno, amanhã ele deixa de ser, amanhã ele já é um incêndio do passado. Então, isso aqui é uma figura que também é um pouco contínua, tá certo? Não tem como a gente delimitar o que é passado, o que é moderno, não.
O moderno, então, passa a ser o que é o de hoje e o passado de ontem para trás. Então, todo dia a gente não para de estudar. Beleza? Essa outra aqui, também de Paul Combs, que tem um guerreiro aqui no cavalo, né? Pronto para o combate. Em uma mão, ele está levando aqui a experiência, na outra, equipamento. Só que aí, ó, qual que é o escudo dele? O treinamento continuado, né? Então ele falando assim, ó, você devia dar isso aí para ir pro combate, né? Porque é o que defende a gente, o que protege a gente é o treinamento, né? Beleza? Que a gente nunca pare de treinar. Beleza? Bom, então um breve histórico, tá, pessoal? Foi feito um estudo, tá, na década, né, passada, com 58 brigadas no Reino Unido, e eles chegaram aqui à conclusão. Mais ou menos 89% dos bombeiros, eles usavam menos água do que eles achavam que tinha que usar, né? Então, coloca isso, né, pela tua perspectiva. Então, só 11%, tá certo, dos bombeiros usavam água adequadamente, né, nos combates lá do Reino Unido, né, pegando aí essas 58 brigadas, tá certo? A maior parte desses 89% usava 290 litros por minuto, tá certo? Quando eles achavam que estavam usando ali em torno de 500 litros por minuto, ou quando o ambiente deveria usar 500 litros por minuto, beleza? E o que outros estudos apontam aí? Esse livro traz muitos estudos, né, tanto do Reino Unido como do mundo, né? Paul Greenwood teve essa preocupação aí de fundamentar bem as argumentações dele. Então, outros estudos apontam o quê? 50%, né, dos incêndios eles saem do compartimento de origem. Beleza? Então é muito fácil a gente perder esse incêndio. Então, esse é um contexto que a gente atua, tá certo? E um terço deles, pessoal, passa para o andar superior, passa para o andar acima, né? Então, assim, imagine que metade dos incêndios ele vai sair do ambiente do compartimento dele, ele foi iniciado, e um terço deles pode subir para um andar de cima. Então, assim, esse é o contexto que a gente está lidando nos incêndios atualmente, tá certo? A gente já estudou muito, né, as fases de desenvolvimento do incêndio, só que existe outra classificação interessante que passa a ser estudada, que é quanto à sua taxa de liberação de calor e propagação. O que significa dizer isso, pessoal? A gente tem incêndio de lenta propagação, de média propagação, de rápida e ultra rápida. O de lenta propagação, ele dobra de tamanho a cada 120 segundos. É muita coisa. O de média propagação, ele dobra de tamanho a cada 60 segundos. E a gente tem que se focar nesse incêndio aqui, tá certo? De média propagação, que é a maior parte dos incêndios que a gente pega. Ou seja, ele vai dobrar de tamanho a cada 60 segundos. É bastante rápido, pessoal. E um outro detalhe. Alguns estudos apontam que em 350 ou 300 segundos ou 5 minutos, ele já está liberando ali em torno de 1 megawatt, tá certo? Essa medida megawatt é importante a gente ter em mente, vou passar algumas coisas mais na frente para a gente saber como é que a gente vai combater esse incêndio, tá certo? Então assim, vamos fixar esse número aqui, 1 megawatt a cada 5 minutos. Ou seja, 5 minutos a gente está no local do incêndio, pessoal? Não tá. E se a gente considerar que ele dobra o tamanho a cada 60 segundos, imagine que nos próximos minutos aqui, esse vai deixar de ser 1 megawatt, beleza? Propagação rápida, ele dobra de tamanho a cada 30 segundos, e os ultra rápidos, né, que são incêndios que estão, né, a gente está saindo, né, média para rápida, né, pelas características construtivas. Aí, se a gente não fizer nada para frear essa produção de componentes aí da nossa residência, é para onde a gente vai tender. Bom, pessoal, então entrando aqui um pouco mais na discussão de calor, né, o que seria esse calor, nessa questão que eu falei do megawatt. Não vou aprofundar muito, tá certo, nessas medidas, nesses cálculos aqui, porque a ideia é fazer um pouco ser um pouco mais objetivo nessa apresentação, né, no que mostra a literatura, para a gente ser objetivo, né, para a gente ter o que importa para a nossa prática. Lógico, todo resumo ele também tem uma perda, né? Então estou deixando de lado também uma série de considerações importantes aí, que depois vale a pena o pessoal parar para ler e estudar, né, porque é muito interessante essa literatura aqui, beleza? Então, o calor ele é uma medida, né, uma grandeza, né, associada à temperatura, que no nosso módulo, né, de teoria do fogo, né, nos nossos manuais, ele vai falar no módulo 1, no página 107, fazer algumas considerações, quem quiser dar uma lidinha lá. Mas, para o nosso objetivo aqui, o calor é energia térmica, tá certo? Existem outras energias, o calor é a nossa energia térmica. E como que a gente mede essa energia térmica, né?
A medida usada universalmente é o joule. Joule, kilojoule e megajoule. Então, 1 joule, 1000 joules e 1 milhão de joules. Beleza? Joule é a medida. Tem outra medida? Tem. Caloria, pode passar por outro? Pode. Aí a pergunta, para que a gente estuda a energia nos incêndios? Né? A gente para estudar muito isso? Pouco, né? E por que eu acho que vale a pena a gente parar para estudar mais? E é o que Greenwood traz no livro aqui, traz em outro. Imaginamos aqui, a gente aqui tá, sei lá, tá doente, tá com alguma bactéria. Aí a gente chega no médico lá, o médico fala assim, não, então, você tem que tomar, sei lá, a moda aí, ivermectina. Pô, mas eu vou tomar ivermectina, mas quanto? Quantos comprimidos, quanto tempo, quantas horas? Não, você vai tomar ivermectina. É estranho, né? Um astronauta quer mandar um foguete para a Lua. Aí, pô, cálculo de peso, de distância, né? Aceleração, não sei o que, a gravidade. Aí chega lá pro guerreiro do combustível, e aí, quanto combustível tem que ter para chegar na Lua? Não, combustível, você tem que botar combustível. Mas sim, mas quanto? A nave aqui pesa X toneladas. Quanto de combustível? Não, combustível. É um pouco o que a gente faz no incêndio, né? Quanto de água? Quanto de água? Quero apagar um incêndio, tá? Mas como é que é esse incêndio? Quanto de energia que ele libera? E quanto de água eu vou precisar para tirar essa energia desse incêndio? Então é isso, né? Na prática, é isso dá energia para a gente de bombeiro. Já passou do tempo da gente se aprofundar nessa relação. Qual a quantidade de energia que está liberando aquele incêndio e quanto de água que a gente precisa, porque é a nossa principal ferramenta de combate, beleza? E aí entra a medida anterior que eu citei, que é o megawatt, tá certo? Então é a medida de potência. O que seria essa potência? Se joule vai ser a medida de energia térmica, o watt vai ser a variação dessa energia térmica ao longo do tempo, tranquilo? Então nada mais é do que a transferência dessa energia no tempo, que é chamada HRE, Heat Rate Release lá. Então é medida em watt. Watt, kilowatt, megawatt, tranquilo? Watt, 1000 watts e 1 milhão de watts, beleza? Também é a medida de energia elétrica, né? Como a gente conhece aí, chuveiros, lâmpadas, etc. Tranquilo? Joule por segundo também é uma medida. Eu não falei que é uma transferência de energia no tempo. A energia a gente não mede em joule. Então é a variação dessa energia de joule ao longo do tempo. Então é joule por segundo, beleza? Tá bom até aí? Então tá, pessoal, a água. Por que a gente dispersa a água? A água tira energia do ambiente, não é isso? Mas qual a energia que ela tira? Existe essa medida aqui, um calor específico, que é o quê? É a quantidade de energia que a gente precisa para elevar 1 grau Celsius num grama de matéria, beleza? O da água é dado, é isso aqui, ó, 4,183 kJ por quilo de água. Então vamos lá, vou pegar 1 kg de água, vou passar ele de 18 graus Celsius até 100 graus Celsius, eu vou precisar de quanto de energia? 343, beleza? E, além disso, a água tira também muita energia do incêndio, por isso aqui, ó, calor latente de vaporização. O que seria isso? É a transformação do estado. Toda vez que uma matéria ela muda de estado, ela rouba mais energia do ambiente, tranquilo? E quanto que é o da água? 2.257 kJ por quilo, beleza? Então vamos fazer um cálculozinho rápido aqui. Se para levar, né, 100, de 18 para 100, eu vou gastar, né, X, né, que é o valor específico pelo peso, e vou somar a transformação do estado da matéria, que é 2.257. Vou ter quanto? Mais ou menos aqui, ó, 2.600 kJ ou 2.6 megajoule. É isso que a água tira de energia do incêndio. É isso a capacidade de retirar energia da água. Aí a próxima pergunta. Então, 2.6 megajoule, beleza? Se um papel queima lá e tal, vai ter tanta energia. Lembra que a gente falou de megawatt? Então vamos supor que se a gente colocar 1 kg de água por segundo no incêndio, eu vou estar tirando 2,6 megawatt em tese, daquele incêndio. Aí a pergunta. O que a gente vê aqui, 1 litro de água tira 2,6, né? Energia ela gasta para transformar de matéria, de estado da matéria. Não é isso, mais ou menos? Aí a pergunta. No incêndio, a gente vai tirar esses 2,6. Vocês acham que toda a água ali, numa situação, né, ideal de laboratório, toda a água que a gente coloca lá, ela vai ser usada para retirar energia desse ambiente? Vocês acham isso? Perguntas? Não, pessoal. O que se tem, né, de costume na literatura, que o Greenwood aponta, é que a eficiência da água ela gira em torno de 50%.
Tem estudos que falam que é um pouco menos, tem estudos que falam que é mais, beleza? Mas é bem aceito essa eficiência da água, então de 50%, tá bom? Nos incêndios. Então, de 2,6 a gente passa para quanto? 1,3 megajoule. 1 kg de água vai tirar 1,3 megajoule de um incêndio. Considerando que a gente vai transformar essa matéria a 100 graus Celsius, beleza? Fazendo um cálculo rápido aqui então, um esguicho a 100 litros por minuto, né, multiplicar por 60 segundos, ele vai tirar quanto do incêndio? 2,1 megawatt, beleza? Então, quando eu estou lá combatendo aquele incêndio com vazão mínima naquele esguicho, quanto que eu estou tirando de energia? Qual a capacidade de energia? 2,1 megawatt, é isso. A gente está trazendo toda essa base de cálculo para apontar para esse rumo aqui, né? Nossa capacidade de combate, né? Qual a capacidade de abate, né, do fuzil, da bala, do calibre e tal. É isso aqui, pessoal. É isso aqui que a gente precisa saber. 100 litros por minuto vai tirar 2,1 megawatt, beleza? E aí, lembra que a gente colocou lá que o incêndio de média propagação, ele vai, né? Em 5 minutos ele vai estar liberando 1 megawatt. Né? Então, 100 litros por minuto dá. O que é 1 megawatt agora? Né? Agora vamos fazer o processo inverso. Quanto que queima um incêndio? Né? Vou colocar uma tabela aqui embaixo, mas só para vocês terem noção, o treinamento de container, ele vai, os estudos apontam aí que ele libera mais ou menos 1,5 megawatt a 2,8, 3 megawatts. Beleza? Para o container dá, né? Mas aí eu pergunto para vocês, pega o container, ele tem aquela chapa metálica fina, metal, né, já absorve muito calor e libera muito calor, então parte daquele calor desse container, ele também é perdido para o ambiente, beleza? Então, pega a nossa alvenaria, né? O que acontece na alvenaria? Ela vai absorver muita energia e vai ficar aquela energia ali, ó, dentro da reação, vai ficar dando aquele feedback radioativo, que também faz com que um incêndio, seu potencial, né, de liberação de calor seja muito maior do que do container, beleza? Então, tá. Um outro cálculo aqui que eu coloquei, 250 litros por minuto, só um valor aqui para a gente ter uma noção. 250 litros por minuto, pela mesma base de cálculo aqui, a gente vai ter 5,4 megawatt, beleza? Capacidade de tirar energia daqueles guichos nessa vazão. Então vamos lá. Agora situações reais, tá certo? De vários estudos e tal, e pesquisa, e enfim. No container, como a gente estava falando, ele vai ter essa liberação de calor de 1,5 a 3 megawatt. Aí eu pergunto, agora nossa pergunta, com 100 litros por minuto dá pra gente apagar? Dá. Um detalhe aqui é o seguinte, os nossos treinamentos de container, ele não vai chegar nessa liberação de calor de 3 megawatts, tá? Porque a gente viu, né, que no livro aqui ele inclusive fala que a quantidade de madeira que eles colocam lá no treinamento lá do Wood do Reino Unido, eles colocam quase o triplo de madeira que a gente coloca. Então, talvez ele chegue lá no 3 megawatts, talvez. Minha opinião particular, eu acho que a gente não passa de 1,5 aqui, tranquilo? Mas beleza. Então tá, 2,1 tá dentro dessa média aqui, consegue tirar essa quantidade de energia. Porém, quando a gente passa por uma situação de incêndio real aqui, ó, um quarto, 3 a 5 megawatts. Né? Aí a pergunta, essa quantidade de água aqui, 100 litros por minuto, vai ser suficiente para tirar essa quantidade de energia que o incêndio libera? 3 a 5 megawatts? Eu afirmo aqui, ó, o livro afirma, eu também estou afirmando aqui, também é muito fácil, né? Eu afirmar baseado no livro. Mas beleza. Então aqui, ó, 100 litros por minuto, 2,1 megawatt, ele não vai ser suficiente para apagar um incêndio aqui, ó, num quarto, em média. Não vai, tranquilo? Um apartamento pequeno, 70 metros quadrados, todo tomado pelas chamas, qual que vai ser a liberação de calor? 10 a 15 megawatt, é suficiente? 250 litros por minuto, vai ser suficiente? Não, né? Aí a gente pega aqui as situações aqui um pouco maiores, né, mais drásticas, que é aquele dantesco, né? Talvez aí 90% dos nossos incêndios vão ser aqui dentro dessa faixa aqui, 3 a 15 megawatts, beleza? Mas quando a gente pega aqui o horroroso, um escritório, um depósito, um supermercado,
que é quando a barata fica voando lá. Qual que é a taxa de liberação de calor? 35 megawatts ou mais de 100 megawatts. Ou seja, o que a gente vai fazer lá com essa vazão, 250 litros por minuto? Eu vou dizer o que a gente vai fazer lá. A gente vai ficar lá jogando água, esperando o combustível queimar, para esse incêndio apagar por falta de combustível. É isso que a gente vai fazer. Para quem não tem noção de liberação de calor, capacidade de retirar energia da água, tá tudo certo. O bombeiro tá lá atuando, fez o que pôde, queimou tudo. Beleza. Mas pra gente é suficiente? Não, né? Então só uma recapitulação aqui, esses dados, né? Os incêndios comuns, então, eles ficam aqui, né, em torno de 5 a 15 megawatts. Em alguns exemplos de incêndio, né, batendo mais ou menos com o slide anterior, um escritório de 240 metros quadrados, que queimou lá em Chicago, ele liberou, né, pelos estudos que o pessoal fez depois, uma taxa de 32,5 megawatts. Tá certo? Então, ou seja, bate com o slide anterior, escritório, 240 metros quadrados, 35 megawatts. Escritório, 244 megawatts. 32,5 megawatts, beleza? Um banco também que queimou. Esse banco, nem sei onde foi lá, mas você vê aqui, ó, 353 metros quadrados, ele liberou quanto? 43 megawatts. 43 megawatts. Aí eu pergunto, com a vazão mínima, tira lá seus 2,1 megawatts, a gente faz o quê? Dobra aí, coloca 250 litros por minuto. Consegue tirar quanto que a gente falou lá? 5,4 megawatts. 5,4 megawatts, depois o que aqui, pessoal? Coloco duas linhas, 5,4, 10,8. Fazer o que aqui? 10,8. Beleza? Então esse aqui é um gráfico. É um gráfico, né? Aquela infográfico, que é da moda infográfico. Esse aqui é um infográfico muito interessante que tem no livro. Não é exatamente assim. A gente teve que fazer uma adaptação, porque a gente consegue encontrar esse gráfico na internet. Mas o que ele fala aqui, pessoal? Tamanho dos incêndios, residência de um ambiente, residência em que o fogo sai, né, do ambiente de origem, salas e indústria, um incêndio, né, propagação rápida, também um incêndio muito forte aqui. Um incêndio, então, pequeno, que o fogo está contido no seu ambiente, ele vai liberar aí de 3 a 5 megawatts. A vazão que a gente tem que usar, quanto que é? No mínimo 200 litros por minuto. No mínimo, mais do que isso, beleza? Mais do que 200 litros por minuto. Um incêndio de 6 a 20 megawatts, a gente tem que usar quanto aqui, ó? 500 litros por minuto. Para um incêndio maior, né, num ambiente de salas, né, escritórios e tal, em indústria, no plano aberto, ele vai liberar mais ou menos quanto? 10 a 30 megawatts. Qual vai ser a nossa vazão lá? 750 litros por minuto, pelo menos. Tranquilo? E aí, sucessivamente, 10 a 40 mil e 10 a 50, 2 mil litros por minuto. Então, tem que usar água, pessoal. Tem que usar água, beleza? E aqui também é um dado, um gráfico bem interessante, que lembra que a gente falou lá que 50% só da água é aproveitada. Então, nessa da direita aqui, vamos lá, foco na direita. Qual que é a eficiência de extinção da água, então? Segundo alguns estudos, 50% é jogada fora, água não eficiente, tá aqui, ó. E dos outros 50, 35 vai tirar energia do combustível e 15% das chamas. Aí voltando aqui pro gráfico da esquerda aqui, ó. O que ele está dizendo? Que 64% da energia retirada de um incêndio é da fase combustível e 36% da fase gasosa. Pessoal, a gente não usa muito esse conceito de fase combustível, né? A gente chama combustível ou as camadas de fumaça, né? Camada de fumaça, ponto pacífico aqui, fase gasosa, beleza? O que seria essa fase combustível? No meu entendimento aqui, pessoal, querendo falar fase combustível, próximo ali onde fica o combustível em si, ele vai começar a ter a degradação térmica, né, e soltar o gás de pirólise. Então, quando a gente atinge o combustível nessa superfície que está, né, pirolizando, a gente está fazendo o quê? Resfriando o combustível em si. A gente está evitando que esse combustível pirolize, né, que passe para a zona de reação, e também está atacando essa zona de reação que é imediatamente acima dessa fase, desse combustível. Beleza? Então, é lá que a gente vai ter maior eficiência segundo esses estudos aqui, ou seja, 64%. É o dobro, né, de eficiência aí não é menos que o dobro, né, de eficiência
do que na fase gasosa. Então a fase gasosa é importante? A gente vai tirar o pulso na camada de fumaça, beleza? Mas onde é que vai ser eficiente? No foco, beleza? No foco. Aí tá. Aqui fazendo já colocando um pouco mais na prática, né? O que seria essa comparação, então? Resfriar a camada de fumaça e combater o foco. Bom, então o resfriamento da camada de fumaça ele serve para quê? Como o Major Leal aí gosta de falar, ele é meio, beleza? Ele é meio. Na maior parte, ele é meio. Por quê? A gente vai tacar a camada de fumaça para a gente progredir no ambiente, até chegar aonde? E a gente vai tirar mais energia, que é aonde? No foco, beleza? Então tá. Resfriar a camada de fumaça funciona bem? Funciona. A gente vê lá no container. A labareda vem, né? Na camada de fumaça, a gente dá o pulso, ela recua. Só que logo na sequência ela vem de novo. A gente consegue perceber isso. É eficiente? Só que ele retorna. Então, seria o quê? Atacar aquela camada de fumaça, regredir aquelas chamas na camada de fumaça para chegar até o foco. Visualizou o foco? É o combate no foco. Porque ele tem um duplo efeito, né? Ele vai tirar energia para não produzir aquela fumaça e ele também vai retirar energia do ambiente geral, né? Beleza? Enquanto, sim, outro detalhe, qual é que a gente vai usar como técnica principal? Pô, tem a iminência de um risco de um flashover. Por quê? O flashover não adianta tacar ali o foco, beleza? Porque o ambiente está tomado de fumaça, está muito aquecido, então só resfriar o foco talvez não me resolver. Então, quando é que eu vou usar ele como técnica principal? Na iminência de um flashover. E outros fenômenos extremos. Principalmente para quê? Para proteção. Beleza? E o combate ao foco que a gente viu lá, ele é muito eficiente, porém, nem sempre ele é possível, porque nem sempre a gente está vendo lá o foco. Beleza? Então tá, pessoal. É só uma discussão que também o livro traz, em alguns momentos aí, que ele fala que por muito tempo uma geração se formou com essa perspectiva aí do ataque tridimensional. E aí ele faz um paralelo com o ataque tridimensional com o ataque tradicional, né? Que era o quê? Pé na porta, água por fora, muita água. E o ataque tridimensional era o quê? Pouquinha água, camada de fumaça e tal, treinamento de container. Só que existiu se separou, né? A doutrina no Corpo de Bombeiros dos treinamentos. Só que o que ele fala? Que não tem que separar, tem que ser junto. Tem coisas que são úteis, né, em determinadas doutrinas. O ataque dimensional é importante, só que ele subestima essa questão da vazão. Então a gente tem que procurar o quê? A vazão ótima, a vazão adequada, que é o quê? A gente vai controlar esse incêndio sem castigar os bombeiros. Beleza? Agora atenção, maior vazão apaga o fogo mais rápido. Porém, a gente tem que sempre considerar o abastecimento e também o vapor d'água, que eu vou falar um pouco mais na frente. Beleza? Então tá. No Eurofighter 1, o Greenwood ele vai lá falar da vazão tática. O que ele fala? Que a gente, dentro de uma área de 50 a 600 metros quadrados, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. A área em metro quadrado vezes 4 vai me dar a vazão em litro por minuto. Então vamos lá, vamos ser práticos. 100 metros quadrados, vou multiplicar por 4, vai me dar 400 litros por minuto. Então numa área que esteja em chamas de 100 metros quadrados, eu vou usar 400 litros por minuto de água, beleza? E ele coloca um asterisco lá. Área vezes 6. Quando é que eu vou usar a área vezes 6? Se o fogo se espalhou por todo o ambiente, está um ambiente, né, grande, pegando fogo, e se ele está ventilado, eu vou usar a área vezes 6. A regrinha boa de usar, pôr a área vezes os 4 ou 6 e meto na caneta e mando no esguicho, né? E aí, ó, Eurofighter 2, ele vem aqui e dá uma mudada. O que ele mudou? O nome, ele passou a chamar de vazão ótima. E a área, pessoal, ele mudou, tá vendo aqui, ó, de 50 a 600, de 100 a 600. Por que ele mudou? No Eurofighter 1, ele já traz uma baita de uma discussão. Só que depois, estudando mais, né, aprofundando mais no conhecimento, ele viu, caraca, preciso escrever mais sobre vazão. E aí ele vem no Eurofighter 2 e escreve muito mais sobre vazão. E aí ele dá uma corrigida. Por quê? Com alguns estudos ele percebeu que abaixo de 100 metros quadrados, uma área de fogo de 100 metros quadrados, essa quantidade de água estava sendo insuficiente. Então ele atualizou. Então acima de 100 e abaixo de 600. Por quê? Acontecia uma dupla medida aí. Acima de 600, essa vazão estava sendo superestimada. Então estava colocando mais água do que era necessário. Beleza? Observação. Você fez o cálculo lá, viu que tem que usar 400 litros por minuto. Você tem que ter uma segunda linha
de igual vazão a postes de proteção, de backup, que seja. Tem que ter duas linhas, beleza? Então, se alinha com a nossa doutrina também. Tranquilo? Então, duas linhas, né, para um combate interior. Definir uma vazão, a outra tem que ter capacidade igual. Não adianta você chegar com uma linha menor, uma linha maior tá a postes, beleza? E nem o contrário, chegar com uma linha maior para o incêndio, não funcionou, você vai botar uma linha com menor vazão, beleza? E essa área, que área é essa? A área do imóvel? Não. A área envolvida no incêndio. Então tem lá um apartamento de 100 metros quadrados. Se o incêndio é num quarto de 20 metros quadrados lá, então você vai colocar na área, só tem fogo lá naquele quarto, a área é 20 metros quadrados. Então 20 vezes 5 dá 100 litros por minuto. Né? 100 litros por minuto. Beleza? Mas aí 20, aí que tá vendo que a vazão ficou pouca? Se for 20 metros quadrados, 100 litros por minuto não vai resolver, que é o que a gente estava colocando. Então, área acima de 100 metros quadrados. Beleza? Vamos lá. Então, a Hogan-Wood chegou a essa definição aí, que eu acabei de calcular aqui, e vi que 20 metros quadrados fica abaixo da necessidade, vai dar 100 litros por minuto. É pouco. Beleza? E em áreas maiores vai ter uma vazão acima. E o Reino Unido, né? Um cara conhecido lá, eles fizeram uma NOG, né, que eles chamam lá, que é uma norma orientadora, um guia, né, um guia nacional lá. Pra gente, olha só que interessante. Imagine que eles também têm vários corpos de bombeiros nos seus condados lá, e a gente, na nossa realidade também, a gente tem vários corpos de bombeiros nos estados. Só que lá o serviço também tem uma tendência de ser federalizado, né? Eles têm orientações gerais, a gente aqui não tem. Imagina se, de repente, aí o Ministério da Justiça soltasse uma norma orientadora geral para todos os corpos de bombeiros, falar a doutrina, a doutrina é isso aqui, tem que usar desse jeito. Então é isso que eles fizeram lá no Reino Unido, essa NOG lá, para orientar todos os corpos de bombeiros dos condados, para não ter muita diferença do que é feito no Acre, do que é feito lá em São Paulo, do que é feito no Pará, Santa Catarina, beleza? Então tá. O que eles fizeram lá? Então, áreas entre 100 e 500 metros quadrados, 5 litros por minuto. Beleza? Para áreas de 75 metros quadrados até 75 metros quadrados, 350 litros por minuto. Para cada 100 metros quadrados, 500 litros por minuto. E para cada 150 metros quadrados, 750 litros por minuto. Beleza? E aí você pode, inclusive, colocar em outra perspectiva. Se eu tenho áreas, né, você pode até fracionar uma área, né? Se eu pego ali, sei lá, são 600 metros quadrados, eu posso fracionar esses 600 metros quadrados em 150 metros quadrados, eu vou ter lá a quantidade de vazão adequada para combater esse incêndio, beleza? Em metros quadrados. Beleza? E aí, beleza. Aí, isso é uma referência, tá bom? Que a NFPA, na 1710, ela organiza, né, os departamentos de bombeiro lá nos Estados Unidos. E ele traz algumas informações, orientações gerais também para mínimas, né, para esses corpos de bombeiros. O que ele aponta lá, pessoal? Para um brado geral, um incêndio numa casa, isso aqui é um incêndio numa casa comum, beleza? Com características de casa comum, né, que alguns que se vê lá pequena, não tem, né, produtos perigosos e tal. O que ele está falando lá? Para você combater, um brado geral, um incêndio numa casa, né, pequeno, poucos compartimentos e tal, familiar, unifamiliar, entendeu? O que ele fala? Para você bradar para esse incêndio aí, você tem que chegar lá e garantir um abastecimento de no mínimo 1.500 litros por minuto e garantir esse abastecimento de 1.500 litros por minuto por 30 minutos. Ou seja, é você chegar lá, no incêndio, um brado geral, você vai ter ou um AT, ou vai ter um hidrante próximo, para você garantir essa oferta de água por 30 minutos. Tem garantia aqui, ó, 30 minutos. Uma vazão de 1.500 litros por minuto, beleza? Isso é o que eles estão falando lá. Outro detalhe, você tem que ter 2 linhas de combate. E dessas linhas, no total, você tem que ter no mínimo capacidade de combate 1.140 litros por minuto, beleza? Se você dividir em duas, então aqui ficaria aqui 570 litros por minuto, né? 570 litros por minuto em 2 linhas. Imagina, é muita água, pronto para combater lá. Detalhe, vai uma pausa aqui no... Ó, acorda o guerreiro aí, quem estiver dormindo aí pode levantar, não, zoeira, vamos lá. Detalhe, pessoal.
Por que eles também estão muito agressivos lá com quantidade de água? Porque as edificações deles é diferente da nossa, né? Eles têm muita madeira, né? Então a estrutura da casa ela entra como combustível no incêndio, tá certo? O nosso aqui nem sempre, tá certo? Nem sempre. Porque a gente tem o que? A alvenaria ela vai ter um papel no incêndio, só que não de virar combustível. Então você não precisa ter essa preocupação, né, de tirar, né, também parar a combustão na estrutura da casa. Então eles também têm essa perspectiva, para a gente é um pouco diferente, mas também não deixa de ser um norte a gente considerar, tá certo? Porque ele coloca lá que no mínimo uma das linhas tem que ter 380 linhas, né? 380 litros por minuto, beleza? Cada linha, 2 bombeiros. Essa norma foi atualizada, tá certo? Esse ano, inclusive, e nos outros anos aí colocavam que as linhas tinham que ter, idealmente, 570 litros por minuto, tá certo? Só que agora não. Ele fala que uma delas tem que ter no mínimo 380 litros por minuto. Na outra, talvez você faça a compensação para chegar nesses 1140 aí, beleza? Sempre, em cada linha, 2 bombeiros atuando. Fornecimento de água ininterrupto. E aqui um detalhe, pessoal, aqui já é curioso, achei interessante, coloquei aqui, ó. Em cada linha, você tem que ter 2 atuando lá, só que você tem que ter um guerreiro também disponível para essa linha, seja para substituição, ou na parte de abastecimento, ou safar a mangueira, né? Esticar lá, ajudar chama deployment lá, mas pra gente aqui seria o que? A armação da linha. Então são 3 bombeiros armando a linha aí. Interessante, né? Beleza? Bom, aspectos importantes, pessoal. Quando a gente fala em vazão, que é o Coronel George, né? Também referência pra gente, né? Sempre foi referência pra gente, não deixa de ser também agora aqui. Sempre fala pra gente essa preocupação. Quando usa água, tem a preocupação com o vapor que ela gera, beleza? Então a gente tem que ter essa relação aí. Expansão e contração. Vai expandir por quê? Porque a água vai expandir para vapor. E a contração por quê? Porque aquele ar quente ele vai ser resfriado, então ele também vai contrair. Mas na frente eu vou abordar. Então, mas é um aspecto importante, beleza? A gente tem que ter a aplicação ótima dessa água, porque a aplicação ótima vai retirar energia, né, em grande quantidade, na quantidade ideal desse incêndio, e ele não vai expandir demais, né, a quantidade de vapor, porque vai causar um desconforto térmico para a gente, tá certo? Causar uma contração adequada também dos gases. Uma aplicação gerada, então, vai gerar mais vapor e o que vai acontecer? Vai romper o balanço térmico, né? Vai decolapsar o teto de fumaça, que é ruim, o bombeiro é um risco, beleza? E também a quebra do balanço térmico ela pode mudar o fluxo de ar, né? A corrente de convecção, beleza? Então, trabalhar com vazão tem que ter atenção, tranquilo? Qual é uma medida interessante? Os pulsos, né? Os pulsos a gente consegue minimizar esses efeitos aí de expansão e contração, de forma a trazer um risco, beleza? Pra gente. É um detalhe, a absorção de calor depende da área de superfície. Pessoal, vamos lá. Trazendo um pouquinho aqui também só para a gente visualizar melhor um pouco desse que seria essa expansão e contração. A água pulsada a uma abertura do jato de 60 graus a um ângulo do solo de 45. O que se estudou é que essa água pulsada vai ocupar 16 metros cúbicos. Então vamos pegar esse volume, 16 metros cúbicos, que é 1 litro de água. Um segundo, né, no esguicho a 100 litros por minuto, ele vai ocupar aí 16 metros cúbicos, beleza? Isso aqui foi um teste que a gente fez lá no GPSil. Quem está aqui dominando aqui o esguicho tem esse Cirilo, o AIS aí no combate. Então a gente fez aqui uma área, tá sendo aqui, ó, de lona preta. Cada quadrado desse tem 1 metro quadrado. A gente estava testando aqui vazão, pressão, com diferentes esguichos em polegadas de mangueira diferente, polegada de esguicho também diferente, diâmetro, né? Para estudar justamente isso aqui, a dispersão das partículas para apontar para um aumento ou diminuição da vazão, beleza? Então o que está dizendo lá? Então uma água dispersada em 16 metros cúbicos, 16 metros cúbicos significa o quê? A água ela vai ocupar 16 quadrados desse aqui, ó, metros quadrados, só que também na profundidade, que é como se fosse sair aqui da tela, né? Então beleza, então tá
crescendo aqui, né, na profundidade e na altura, só que também na largura aqui pra gente, né? Então vamos lá. A água dispersada, ela ocupou aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais ou menos isso, beleza? Tem uma perda aqui em cima que se perde, que talvez fosse ocupar aqui, que foi o nosso estudo, para outro objetivo. Mas vocês conseguem visualizar isso aqui? Que seria essa ocupação da água vaporizada, 16 metros cúbicos? É isso que o estudo lá avaliou, beleza? Então, um pulso de 1 segundo a 100 litros por minuto libera mais ou menos 1,6 litros de água. Isso é o cálculo lá, beleza? Aí uma avaliação que foi feita também, que uma unidade de ar, mais ou menos, se pegar 1 metro cúbico, essa unidade de ar aquecida ela vai ocupar a 538 graus Celsius 1 metro cúbico. Beleza? Então vamos pegar essa unidade de ar que ocupa 1 metro cúbico aí, a 538. A capacidade de absorção dessa unidade de ar a 538 graus Celsius, ela vai, capacidade de absorver água, né, pela troca de energia, é de 0,1 litro de água, beleza? E 0,1 litro de vapor de água vai ocupar mais ou menos 0,37 metro cúbico, beleza? Água vaporizada. Então considerem que o ar aquecido ele resfriou de 538 para 100 graus Celsius, né, pela troca da água aí, beleza? O que significa dizer, pessoal? Então antes, o ar que ocupava, essa unidade de ar que ocupava 1 metro cúbico, ela passa a ocupar 0,45 metros cúbicos pelo resfriamento, beleza? Então houve uma contração nesse ar aquecido, beleza? Então ele ocupava 1 metro cúbico, passou a ocupar 0,45, ou seja, menos da metade do que ele ocupava, beleza? Mas a água, tá vendo aqui, ó, o vapor de água ele ocupa aqui, ó, 0,1 litro de vapor de água, ele vai ocupar mais ou menos 0,37 metro cúbico. A água então ela vai expandir, beleza? Ela vai expandir, tranquilo? Se 1 litro ocupava aí, 1,6 litro ocupava 16 metros cúbicos, ele vai passar a ocupar, né, mais do que ele ocupava, né? Não que ele ocupasse 16 metros cúbicos como vapor, beleza? Mas qual que vai ser a resultante? A água, o vapor de água, né, aquecido, o vapor de água, mais esse ar aquecido, né, que foi resfriado, mas ele não está quente, que ele está a 100 graus Celsius. Então essa unidade ela vai passar a ocupar 13,12 metros cúbicos, beleza? Significa o quê? Que antes a gente tinha uma ocupação, né, de vapor de água, de água pulverizada e ar aquecido 16 metros cúbicos. Esse conjunto passa a ocupar 13,12 metros cúbicos. Ou seja, existiu aqui nessa resultante uma contração. Antes estava ocupando 16 metros cúbicos, passou a ocupar 13 metros cúbicos. Tem uma consideração a mais para fazer, beleza? Mas isso aqui é o que a gente consegue observar, que existe essa relação de expansão e contração. Então o que a gente tem que buscar? O ideal. Por quê? Contrair, para a gente tá tudo certo. O máximo que vai acontecer ali no desbalanço daquela reação, daquele momento ali, é uma pressão negativa. Então vai entrar um pouco mais de fluxo de ar, né? Ar frio. Então se você não estiver controlando o ambiente ali, vai entrar oxigênio, então tem um outro impacto. Mas o que a gente tem que observar? Ele pegou lá 538, né? Isso aqui é a expansão do vapor da água a 500 graus Celsius. Ela vai se expandir aqui, ó, 3.440 para 1, beleza? Só que a temperatura mais alta ele vai expandir mais. A água ela se expande de forma diferente, em temperaturas diferentes, beleza? Mas vamos focar aqui agora nesse gráfico aqui, ó. Vamos lá. Esse gráfico ele vai comparar. Vamos lá, acompanha aqui a setinha do mouse aqui, ó. Na parte de cima, ele está colocando o quê? Uma eficiência de 100% da água, beleza? Toda a água que a gente joga no incêndio, ele é capaz de ser absorvida? Não, beleza? Um outro autor fala que é 74%. Então a gente tem esses dois gráficos aqui, um de 100%, outro de 74%. Vamos focar aqui mais nesse 74%. O que ele está falando aqui? Temperatura dos gases. E aqui, diferentes temperaturas de gás, 200, 300, 500, até 800. E aqui, taxa de vazão, 100 litros por minuto, taxa de vazão, 500 litros por minuto. Mesma quantidade de metro cúbico aqui, né, analisado. O volume de água muda, né, de 100 para 500. Com eficiência X, quanto de água vai ser aproveitado em 100%. O vapor que vai gerar e o quanto que vai contrair. Então, pessoal, aqui ele coloca a relação
de um e de outro. O que a gente consegue observar? Em 100 litros por minuto, quase não tem expansão, só vai ter expansão a 800 graus Celsius, beleza? No geral, vai contrair. Então, para a gente não tem sucesso usar 100 litros por minuto no que diz respeito à contração e expansão. Agora, quando a gente usa uma vazão maior, aqui a nossa preocupação, que é o quê? Vamos pôr uma temperatura de incêndio normalmente, para aqui 538, usando 500 litros por minuto, a gente vai gerar isso aqui, ó, de vapor, uma relação, né, de expansão. Então vai expandir, beleza? Se a gente usar indiscriminadamente a água, né, de maneira equivocada, vai expandir. Então vai ter aquele choque, né, de vapor na gente, sim, beleza? Vai colapsar o teto, beleza? É isso que esse gráfico está mostrando aqui, tranquilo? Então, por um lado, a gente está vendo aqui que tem que aumentar a vazão, né? Que tanto as referências do Pogenwood como o norte-americano da NFPA, eles falam que tem que usar uma vazão de água maior. Só que aqui é o que o Coronel George coloca pra gente. Tem que ter preocupação com essa expansão do vapor aí, porque o bombeiro pode se enrolar, beleza? Não só pelo vapor em si, mas também pelo colapso do teto de fumaça. Tranquilo? A situação do incêndio pode piorar para ele, beleza? Então, quais são as considerações? Aí o Paul vai lá e dá o bizu. Em inglês ele escreve lá bizu no livro. E a gente traduziu bizu. Brincadeira, que ele não fala bizu. Considerações. Será que a eficiência da água gira em torno de 100%, 34%, quando ele está pulverizado? É uma consideração, não tem uma resposta para isso. Pode ser menos? Aí o bizu que ele dá, abertura e fechamento do esguicho. Ele fala lá que você pode, na abertura e fechamento do esguicho, fazer o pulo do gato ali, para que você não solte 500 litros de água por minuto. Quando você não abre o esguicho todo, você abre só pela metade, principalmente nos esguichos que estão na tropa, que é o novo esguicho, ele é de pistão deslizante. Então, mais um motivo de a gente ter acertado essa compra aí. Ele é de pistão deslizante. Então, o que significa dizer? O que significa na prática para a gente? Esse pistão deslizante ele também vai diminuir a vazão à medida que a gente não abre ele todo. Então, se abrindo parte do esguicho ali, né, não abrindo até o final e fechando, abrindo até o final e fechando, só um pulso, né, ele vai liberar uma vazão menor de água. Então, para camada de fumaça, você pode ali fazer um pulso sem abrir todo o esguicho, tá certo? Que você vai retrair esses gases aí sem ter essa expansão do vapor, beleza? Então esse é o bizu do autor lá, então é uma consideração importante. Uma outra consideração importante, o Disfera ele não consegue tanto isso, a aplicação, fazer uma avaliação do risco na hora. O que significa dizer isso? Você está embaixo da camada de fumaça, tá lá feroz, a fumaça volumosa, densa, você vai e larga água lá naquela fumaça. Será que é o melhor a ser feito? Se você está ali sob uma situação de risco, talvez você não devesse estar ali. Onde talvez fosse uma posição importante estar? Atrás de uma porta, de um anteparo. Outro detalhe importante. Ele vai causar essa perturbação na camada de fumaça quando o ambiente ele é confinado. Mas se não for confinado, se tiver ventilação, se a janela estiver quebrada, se for um depósito com muita ventilação, então talvez essa expansão não apresente tanto um risco tão imediato, tá certo? Então talvez seja mais benéfica do que risco, tá certo? Então são considerações que tem que fazer aonde? Em campo, né? No incêndio, beleza? Então a teoria aponta uma coisa, os estudos estão apontando, só que na prática a gente tem que ter essa sensibilidade aí. Então a avaliação dinâmica do risco, que é uma outra temática que a gente também tem que começar a colocar na cabeça do bombeiro essa percepção de que ele tem que estar sempre avaliando o risco ali na hora, e é bom ter esse conhecimento teórico, é bom ter conhecimento prático, ter habilidade, ter capacidade, ter técnica para chegar na hora e aplicar a contento. Então, porta e ventilação já falei. Pessoal, outros pontos a serem considerados, vamos lá um por um aqui. Não abordei aqui nessa aula, tá certo? Mais perda de carga. O diâmetro da mangueira, a altura que a gente leva essa mangueira vai ter uma perda de carga, então é importante a gente avançar nos estudos, tá certo? Para a gente saber qual vai ser a compensação de pressão que a gente tem que fazer para garantir aquela vazão na ponta do esguicho, tá certo? Tranquilo? Não estou abordando, tem muito mais a ser falado aí, não achei oportuno agora porque já é bastante denso aqui. Procurar outros cálculos de vazão, tá certo? Beleza? Então, usei algumas referências aqui dos livros, podem ter outras, podem. A gente pode ter a nossa,
né, nosso cálculo de vazão como? Pesquisa. Coronel George, não se vá, fique aqui com a gente ainda há muito tempo. Essa pesquisa para a gente é importante. Nós aí também, como responsabilidade, vamos colar no Coronel George, vamos fazer as pesquisas que são importantes, vamos deixar essa chama viva, tá certo? Para que a gente continue avançando. Por quê? Além do que foi falado aqui, a água no incêndio, como vem se estudando aí, né? O Major Bruno aí tem estudado, acho que tem outras literaturas também que estão estudando, o impacto causado da água no concreto, né? Porque a água bate no concreto, ela volta, ela pode enfraquecer esse concreto aí, porque o processo de se tornar concreto, ele tem o uso da água, a água sai, né, da mistura e o concreto ele fica rígido. Só que quando você coloca de novo a água no concreto, ele pode se hidratar de novo. Então ele perde mais resistência. E numa situação de incêndio que ele já perde mais resistência, a água tem um impacto nele. Então assim, temos que estudar para ver qual é esse impacto, qual é esse dano, como é que a gente consegue fazer adequadamente. Outras variantes que a gente tem que avançar também no estudo, que é um incêndio que hoje se chama de traveling fire, que eu entendi como incêndio móvel, que o incêndio é também uma questão que a gente tem que avaliar, que é a propagação desse incêndio. Ele fala que alguns incêndios eles propagam nessa velocidade aí, 22 metros quadrados por minuto, tá certo? Então, coloca aí nessa situação de imaginar que a gente chega no incêndio aí com 10 minutos, né? Qual foi a evolução já em metros quadrados desse incêndio, beleza? Incêndio de propagação rápida, tá? Estudar mais, né? Convecção, porque a gente está falando aqui de combate com água, a gente está falando de expansão de gases e a gente está impactando diretamente aqui na corrente de convecção, então não é dissociado, tá? Então a gente não esgota toda essa temática numa aula só aqui. Questões táticas, né, entre novas formas de combate aí, formas já batidas, né, o ataque transicional, beleza? Então assim, também tem que estar associado, né, essas ideias aí conectadas. E outro, que é o CAFS, que a gente estudou aqui, bilhões aqui de água, vazão, pá. Só que o CAFS chega até a acabar um pouco desse romantismo aí de acabar o dantesco, né? Porque com o CAFS, capacidade altíssima de resfriamento, né? Benefícios bilhões aí. O LGE já foi comprado aí de novo, deve estar na tropa de novo. Então, CAFS, usar o CAFS, tá com na ponta dos cascos aí com o CAFS, porque é um sistema que veio para mudar o combate, mudou o combate e que a gente tem que explorar muito. Tem tempos que a gente fica sem, por causa de N motivos aí na administração, mas saber usar água é importante, é sim, mas o CAFS tá aí, beleza, pessoal? Bom, de resto, não sei se eu tenho uma resposta pronta para falar que a gente tem que usar X vazão aí, mas me parece, com o que a NFPA fala, o que o Pogo está falando aí, que no mínimo aí de 350 a 380 litros por minuto para um primeiro combate, parece ser bem razoável numa edificação residencial, unifamiliar, beleza? Acima disso a gente tem que considerar outros fatores, usar essas fórmulas aí de cálculo, acho que enriquece o nosso conhecimento, né? Colocar uma vazão adequada. Lembre-se que com vazão maior a mangueira fica mais pesada, então a pressão volta, né? Os newtons aí gerados por essa força aí fica um pouco mais pesado para o bombeiro, então vamos pensar nisso também, beleza? Pessoal, não tenho aptidão para ser youtuber, não quero ser. Tentei me esforçar aqui para ser um aula contento aí, beleza? Estou à disposição sempre dos senhores, não nas mídias sociais, mas no mundo real, beleza? Precisando de mim, estou à disposição. Espero ter contribuído aí com algumas ideias aí sobre as nossas ferramentas de combate aí, a água, beleza? E no mais é isso. Se tiverem dúvidas, podem me procurar. Referência bibliográfica que eu usei aqui Manual de Combate a Incêndio, beleza? Pogo Wood, o que eu mostrei para vocês. E a foto de abertura aí de Alberto Takaoka. Quem não conhece, vale a pena ver. Tem um livro excelente aí, muito bacana, que fez lá uma parceria com os nossos bombeiros de São Paulo, nossos camaradas. Heróis, né? Então, tem muita imagem bacana de atuação lá. Quem puder, de repente, verificar lá, quem gosta, né, dessas imagens aí. Um fotógrafo que trabalha excelente, muito bonito, com essa oportunidade de tirar fotos da nossa realidade. Beleza? No mais é isso. Se você quer fazer algo novo, deve parar de fazer algo antigo aí. Peter Drucker, joga fora. Obrigado, coragem, força e honra. Então, pessoal, é isso.